Então, para a gente recapitular, o Parlamento de Portugal aprovou hoje o pacote anti-imigração do governo que afeta a vida de milhares de brasileiros que vivem ou planejam emigrar para o país. Antes conhecido por ter regras mais flexíveis para a comunidade do Brasil. Olha na sua tela as principais medidas. Reagrupamento familiar, o que isso significa? A restrição do pedido de regularização de familiares ao imigrante que tem no mínimo 2 anos de autorização de residência. Restringir também o pedido de regularização de familiares aos casais que consigam provar que viveram juntos no país de origem, autorização de residência. O texto também prevê a extinção da possibilidade de um turista sem visto prévio pedir autorização de residência em território português, mesmo que seja da comunidade dos países de língua portuguesa. E visto de trabalho também. Visto para a procura de trabalho por 6 meses será restrito aos profissionais considerados qualificados pelo governo. Bom, e os brasileiros são os mais afetados por esse pacote anti-imigração aprovado hoje em Portugal. A maior comunidade imigrante assegura mão de obra com mais pedidos de autorização para trabalhar, mas o governo ignora o acordo ao vetar a regularização de turistas do Brasil sem visto. Sobre esse assunto, eu e você, Thalita, vamos conversar com a doutora Luciane Tomé, ela que é advogada luso-brasileira, e também André Coutinho, que é um turista profissional. Eu acho que é assim que a gente deve chamar o Coutinho, porque trabalha, ele não viaja a lazer, ele viaja trabalhando, mas por isso mesmo que ele tem um outro olhar, sobretudo porque ele está nos preparando para as nossas viagens. Então, assim, é um olhar diferente de quem viaja a lazer, Bom, deixa eu dar boa tarde aqui à doutora Luciane. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui pessoalmente. Obrigada, Nelson. Obrigada, Thalita. Olá, André. É um prazer estar com vocês. Ótimo. Nesse novo processo que Portugal está passando e está deixando muitos brasileiros impactados, com sonhos perdidos. Enfim, foi um projeto, se você me permite já iniciar, que aconteceu muito rápido. Foram 16 dias úteis. E, muito embora tenha sido aprovado nessa manhã, com uma expressão ativa do Chega, do partido Chega, com a base governista, a gente agora aguarda pelo Marcelo Rebelo, presidente, se manifestar em relação a isso. Se ele vai promulgar ou, como tem petições correndo, pedindo para que seja analisado previamente pelo tribunal para avaliar se tem alguma inconstitucionalidade nessa aprovação que foi feita nessa manhã. Doutora, neste momento, qual deve ser o posicionamento brasileiro? Eu imagino, como a senhora relatou, estava por lá também acompanhando diretamente essas pessoas, que agora bate aquela sensação do que fazer, O que eu tenho que fazer a partir de agora, o que está em jogo. Neste momento, qual seria o melhor tom para o Brasil também entrar nessa discussão? Que houve uma definição, mas claro que nós somos atingidos em cheio, Nos bastidores a gente conversava sobre essas medidas que já estão sendo tomadas na Europa, de fechar mais os cercos, de deixar mais difícil, a saída e permanência também de estrangeiros. Parece que na Europa e Portugal, inclusive, ter essa comunidade tão importante, de brasileiros, como é que a gente se posiciona agora? Nós temos 2 situações. A primeira, daqueles que pretendem ir e aqueles que já estão lá. Dentro dessa segunda categoria, quem está em Portugal e tem um processo em fase de análise ainda, de manifestação de interesse, porque o governo vem intensificando para que possa zerar tudo que está pendente. Mas existe uma chance ainda dessas pessoas que entraram com o processo à época da manifestação que possa ter um efeito favorável. Porém, muitos entraram com o processo e também terão o indeferimento, porque não atenderam algum requisito, dentro da norma portuguesa vigente até o momento. Para quem pretende ir para Portugal, a recomendação que nós estamos dando é: faça isso para ontem. Faça isso para ontem, porque até então a gente tem a lei vigente. O que aconteceu hoje, essa aprovação, vai para a promulgação do presidente da República. Ele tem até 20 dias para fazer isso. Pode ser que ele encaminhe ao tribunal, como tem essa petição, que está pedindo de uma colega nossa em Portugal, demonstrando tudo que possa repercutir de forma negativa com essa aprovação tão imediata. Mas pode ser
que o governo promulgue e entre em vigência imediatamente. Então, para quem tem a documentação correta, seja por um processo de visto de procura de trabalho ou por um processo de reagrupamento, faça agora. Porque depois disso, só realmente seguindo a nova diretriz. A questão do reagrupamento, com certeza, é um ato extremamente impactante. Por que eu digo isso? O reagrupamento é alguém que já está morando lá e tem um familiar aqui. Isso, vamos supor, uma pessoa que já tem o título de residente em Portugal, hipoteticamente, por alguém que tem um trabalho subordinado, tá? Já tem o título de residente com trabalho determinado. Esse titular, se ele tiver, por exemplo, um cônjuge e tiver um filho, ele poderia fazer um processo de reagrupamento pela atual legislação para que tanto o cônjuge quanto o filho pudessem ir para Portugal e morar com ele. Porém, com a nova legislação, além de provar que já existe uma convivência anterior no país de origem, você precisa ter pelo menos 2 anos desse título de residente emitido. Então, o que eu vejo disso? Ao invés da gente promover, né, a união familiar, a gente vai promover a separação. É óbvio que a gente sabe, né, ninguém está fazendo vista grossa para isso, que tem muita gente que casa, né, para tentar fazer um jogo, morar e depois ter uma possibilidade de ir para Portugal e depois o casal nem vai mais se encontrar, né, que são esses casamentos mais arranjados, fictícios. Existe, mas não é a maioria, né? Então, com essa medida agora, por exemplo, uma criança de 2 anos, se a criança estiver já em Portugal, mas entrou no país numa situação regular, o reagrupamento poderá ser solicitado. Porém, se a criança estiver no Brasil, ela terá que esperar 2 anos para que possa conviver com o titular. Então, assim, tem essas peculiaridades que com certeza afetarão, né, a base da sociedade, que a família é a base da sociedade. Rita, você tinha perguntado o que o Brasil pode fazer. Recentemente, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando esse assunto veio à tona, e faz pouquíssimo tempo... Foi agora no fórum, que inclusive ele abordou esse assunto no fórum. Exatamente. Ele disse que pode apelar à política de reciprocidade. Atualmente, e a doutora pode me ajudar, atualmente um português que estiver aqui no Brasil, ele pode ir à Polícia Federal e pedir uma autorização de residência no Brasil. Isso o português que estiver no Brasil pode fazer. E depois de 1 ano ele pode também se candidatar à cidadania brasileira, né? Então, com uma política mais dura, adotando essa política de reciprocidade, o Brasil poderia endurecer também a vida do português que vem tentar a vida aqui no nosso país, né, doutora? O Lewandowski, o nosso ministro, ele deu esse recado agora no fórum que teve de Lisboa, mas, infelizmente, eu acho que o parlamento não deu muito ouvidos a isso. Não sei o que será, após essa aprovação, nesta manhã, a postura, né, do ministro e, obviamente, de outros países que também fazem parte da CPLP, porque isso não é direcionado exclusivamente ao brasileiro. Por que o brasileiro é o mais afetado? Porque é o que tem a grande maioria no país, né, em Portugal. Então, na minha percepção, hoje, juridicamente falando, muito embora tenha uma informação na lei que assusta um pouco nós, advogados que militamos nessa área em Portugal, é a questão da retroatividade ao dia 19 de junho. Porque o governo está retroagindo essa aplicação desde o momento que foi entregue esse projeto. Então, como que fica se eu entrei com o processo como eu estou, né, sugerindo hoje, eu tenho minha documentação, já vou entrar com o meu reagrupamento, vou entrar com a medida judicial o quanto antes em Portugal, mas a lei diz que, sendo aprovada, vai retroagir. Não sabemos. Então, isso ainda vai trazer muita discussão, no meu ponto de vista. Acho que o governo brasileiro vai se posicionar após o recebimento do que foi aprovado hoje pelo presidente da República, pelo Marcelo Rebelo.
Deixa eu só lhe fazer uma questão, a gente tem só mais 2 minutos. Você quer fazer alguma pergunta mais para a doutora? Não, em outra questão, para deixar bem claro que isso a gente está falando de quem vai, no caso do Brasil, emigrar para Portugal, são os imigrantes. Mas depois eu queria saber se tem algo tramitando também com relação a quem vai tentar a cidadania portuguesa. E depois pode fazer, Nelson, desculpa tomar seu tempo aqui. Sim. Você quer perguntar alguma que a gente já engloba por causa do tempo? Não, pode ficar à vontade. São dois projetos, né, que foram apresentados pelo programa do governo. E o de nacionalidade vai para a pauta de setembro. Antes de setembro, que agora é verão, é férias, né, em todo o continente europeu. Então, para setembro, essa pauta vai ser também analisada. Vai ficar mais difícil também, né? Vai. Inclusive, para sefarditas, será extinto, né? Não vai ter mais a possibilidade de um sefardita, um judeu sefaradi, também é certo, correto falar, obter a nacionalidade portuguesa. Isso vai sair do ordenamento legal. E também em relação aos netos, né? Que parece que vai ter uma prova de cidadania e vai ser limitado até o bisneto de português. E, obviamente, aqueles que têm a residência legal em Portugal, que hoje, se comprovado os 5 anos, poderiam pedir nacionalidade por tempo de residência. E agora a proposta seria para quem estiver 7 anos em Portugal, tendo a residência legal obedecida nesse período para cidadãos membros da CPLP, e para quem não é da CPLP, vamos supor, uma pessoa que nasceu no Egito e mora lá em Portugal, só a partir de 10 anos vai poder pedir a nacionalidade. Tá apertado, né? Aliás, como se endureceu essa questão de imigração? Eu lembro que a gente já falou isso diversas vezes aqui, em 2015, até quando havia muitos imigrantes legais subindo para o leste europeu, a Hungria pensou em criar um muro, aí você tem o Brexit, que vem também nessa mesma esteira, né? Você tem o pessoal que ficou ali no Porto de Calais, que é aquela ligação entre a França e, você conhece mais do que eu, né? Entre a França e a Inglaterra, de onde você pega a balsa, aquela coisa toda, enfim. Então ali já se começou a falar, a direita começa a ganhar força, né? E agora você começa a travar, inclusive os Estados Unidos travando os imigrantes, a Itália travando os imigrantes, a Espanha já tinha algum rigor, né? A Alemanha também. Alemanha travando os imigrantes, olha, não sei, eles vão precisar dos imigrantes em algum momento, essa coisa vai haver um filtro muito grande. Doutora, muito bom ter conversado com a senhora aqui ao vivo, pessoalmente, né? Até pela sua competência, a forma como a senhora tem conduzido esse trabalho e nos explicado, né? Enfim, você tem cidadania portuguesa? É Coutinho? Eu tenho italiana, por incrível que pareça. Esse Coutinho vem da onde? Oliveira Coutinho, meu sobrenome. É muito português, Oliveira Coutinho. Não poderia ser. Eu tenho cidadania italiana faz muito tempo e eu estou com um processo de cidadania portuguesa também. É tudo da União Europeia, não vai mudar na prática praticamente nada, mas já que eu tenho direito e que as coisas estão mudando tanto, né, doutora? Me ofereceram, a minha mãe é cidadã portuguesa, eu falei, por que não, né? Eu vou ter tripla cidadania em breve. Exato. Se nada nesse meio do caminho acontecer. Processos em tramitação não serão afetados de nacionalidade, tá? Então tá. Coutinho, um abração para você, obrigado. Valeu, obrigado. Doutora. Obrigada a beijo vocês, muito um prazer grande. estar novamente aqui.